Mito e teoria da democracia racial no Brasil. No Brasil, existe uma crença muito forte de que vivemos numa perfeita harmonia de raças. A aquarela brasileira é tida como harmônica e democrática. Será se realmente vivemos numa democracia racial? Neste vídeo, você vai entender um pouco da discussão acerca da democracia racial no Brasil. O termo democracia racial é usado por algumas pessoas para descrever relações raciais no Brasil. O termo denota a crença de alguns estudiosos que o Brasil escapou de racismo e da discriminação racial, mas a pobreza tem cor. Estudiosos afirmam que os brasileiros não veem uns aos outros através da lente da raça e não abrigam preconceito racial em relação um ao outro. Livres da senzala há 113 anos, os negros e seus descendentes, que constituem quase a maioria da população brasileira, ou seja, 45%, estão em situação de desigualdade aterrorizante. Dados retirados das pesquisas nacionais por amostra de domicílios de 1999 revelam, por exemplo, que a renda média entre brancos é de R$ 400, enquanto os negros recebem em média salário de R$ 170. Os dados do IPEA, Instituto de Economia Aplicada, mostram que o negro passa menos tempo na escola. E mesmo que tivesse a mesma escolaridade de um branco, ainda assim o seu rendimento salarial seria de 30% menor. Em meio a esse novo ponto de vista sobre a questão racial no Brasil, revigora a ideia de uma convivência social sem desigualdade entre as etnias, porém, o comportamento das pessoas mostra o contrário, tornando isto um mito. Por que a ideia de democracia racial é um mito? Em 1930, foi desenvolvida uma nova visão sobre a democracia racial, tendo como representante Gilberto Freire no Brasil, e haveria uma mistura entre as raças e não discriminação. Apesar de Freire não ter dito ou escrito nada relacionado a essa frase, foi através de sua obra, A Casa Grande Senzala, que teria surgido a ideia de que no Brasil não haveria racismo. Diante dessa crença, o Brasil passou a ser visto como um modelo para os demais países, onde a desigualdade e o afastamento eram aparentemente legalmente aceitos como nos Estados Unidos. Essa perspectiva foi destruída pelo sociólogo Florestas Fernandes, que, de acordo com seus estudos, diz que essa tese é padrão básico. A democracia racial é uma imagem criada, padrão básico, só serve para tornar um negro inferior dentro da sociedade. Em seu livro, A Integração dos Negros na Sociedade de Classes, obra essencial para a extinção desta tese, o sociólogo ainda afirma que a abolição da escravatura liberou de vez os negros, mas na prática a servidão e a discriminação dos brancos sobre os negros permaneceram. É que a ideia da miscigenação incrementa o branqueamento da população. Levantamento realizado em 2010 aponta o censo de pessoas negras desfavorecidas no rendimento de trabalho. Estatisticamente, contra essa atribuição, 25,4% da população branca é 10% mais pobre, enquanto o índice apresentado para pessoas de raça negra e parda é bem maior na contagem de 9,4% e 64,8%, respectivamente. A democracia racial é um mito da sociedade que tenta criar uma imagem positiva. Vivemos em uma sociedade em que a discriminação acontece de uma forma discreta, mas o racismo está fixado nas práticas sociais.